amigos, depois da revisão, né, de 10 aulas, vamos agora continuar com o estudo. Daqui a 10 aulas de novo, a gente faz outra revisão. E aí a gente faz a revisão das 20 aulas ou das últimas 10? Não, das últimas 10. Das últimas 10, tá bom. Aí depois a gente faz uma, juntando tudo. Vamos lá. Então, gente, a gente está estudando os princípios da doutrina espírita, que eu escolhi aqui 5, né? E dentro deles, antes de abordar cada um, eu estou entrando no estudo do sistematizado da doutrina espírita, certo? Para aprofundar mais. Então a gente viu primeiro que era a existência de Deus, a gente explicou Deus desde o Deus de Moisés, o Deus de... acho que está ao vivo, né? Deus de Moisés, Deus de Jesus, né? Depois o Deus... tá. O Deus justo, soberano, com a visão espírita. E a gente passou para a imortalidade da alma. Aí a gente parou e foi estudar a alma e o espírito. Estamos estudando o espírito agora. A gente viu a diferença de alma e espírito. Quem não viu, volta lá. E a gente está começando a estudar os espíritos. Lembrando que o que nós somos, o que é o espírito? É a criatura que Deus criou, né? Deus criou o espírito simples e ignorante. E com o tempo, com as oportunidades, com as escolhas, com o livre-arbítrio, ele foi melhorando e até ganhar um corpo. Nós ganhamos esse corpo. E depois ele vai melhorando até ganhar outro corpo. Um corpo melhor do que esse. Não pense que esse é o melhor corpo do mundo. É um corpo lindo, belo, perfeito aos nossos olhos, né? Temos que ser muito gratos quando a gente cuida da manutenção, né? Então ele vai servir bastante. Mas existem corpos bem mais aperfeiçoados, mais etéreos, menos densos, menos materializados. Não tenho dúvida disso, mas isso a gente conquista com a nossa evolução, com o nosso progresso, que a gente vai estudar hoje. Progresso, o que é que significa essa palavra progresso? Algo que progride. Não sei, mas não sei explicar. Consegue explicar, é um pouco difícil, mas então eu vou tentar explicar assim. Progresso é... progredir, vou terminar, ou progredir, continuar. Continuar progredindo. Continuar? Fazer. Melhorando. Progressão significa você está num estado e sempre vai para um estado melhor do que você estava. Você nunca vai para um estado pior. Você nunca vai para um estado pior, vai só para um estado melhor. Então isso é progressão. Deus criou tudo no universo, não foi só o espírito não. Tudo no universo para progredir. Então agora aprendeu, né? Progressão. Quando vocês ouvem falar, lembra da progressão, né, filho? Ou seja, a gente só melhora. Tudo só melhora. Aí você vai dizer, vai, tem coisa aí que não melhora não, né? Eu digo, verdade, eu concordo com você. Estaciona. Para. Aí depois com os impulsos, com as dores, com as experiências, com as novas oportunidades, a gente vai, cansei, tá parado, vou melhorar agora. É a vida, é desse jeito que as coisas acontecem. Então hoje a gente vai estudar a progressão dos espíritos, né? Então a gente já viu que progressão é sempre melhorar. Vamos lá. A gente viu o conceito de perispírito, a origem e natureza do espírito, provas de existência, progressão. Explicar em linhas gerais como se dá a progressão dos espíritos, identificar a hierarquia e a escala espírita. Lá no dicionário, como eu falei, o que é progressão? A ação de progredir, evolução, desenvolvimento gradual. Ou seja, o que é gradual? Passo a passo, pouco a pouco, de um processo. Nada vai tão rápido. Você quer ser um jogador de futebol bom. Eu acho que eu já nasci assim, eu acho que eu tenho um dom, acho que esse menino joga mesmo, às vezes o cara já nasce com esse dom. Isso a gente vai explicar depois o porquê, mas às vezes nasce. E aí depois ele vai progredindo, ele vai ter que treinar, ele vai ter que chutar, ele vai ter que pegar uma bola, ele vai ter que entrar num time, então tudo progride, né? Igual você começou assim, rolando na bola aqui, depois foi pro futebol de salão, depois foi pro futebol de campo, aí depois hoje é o artilheiro do campeonato, do paredão. Então é isso, é progressão, você não já chegou assim, pá! Não, foi devagarzinho. Vamos lá. O termo designa uma interpretação da evolução segundo a qual esta se faz no sentido do melhor, tal forma que o antes é sempre inferior ao depois, ou seja, o que eu era antes é sempre pior do que o que eu sou hoje. E amanhã eu vou ser sempre melhor do que eu sou hoje. Não tem jeito.
Tem jeito, amanhã eu não vou ser pior do que você hoje. Eu posso até parar aqui. Eu posso até usar essa minha vida todinha aqui, 10, 20, 50, 80 anos que eu vivi aqui, 100 anos, sem progredir nada. Acontece. Tem gente que é cabeça dura, não quer estudar isso aqui, ó, espiritismo, não quer rezar, não quer ser humilde, não quer ver que tem defeitos para melhorar e fica estacionado. Não regride não. Porque às vezes a gente diz que aquele cara piorou. Ele não piorou, ele já veio daquele jeito. Aí ele deu uma estacionada e depois voltou o que era. Deu uma estacionada, mas ele nunca regride. Então ele voltar ao que ele é não é regredir. Ele partiu do ponto, entendeu? Então tem gente que para. Você vai conhecer alguns. Eu conheço alguns que pararam assim, com 50 anos de idade, pararam no tempo. E se acham que são os melhores. Aí vai ser difícil, tem gente teimosa, tem gente que não é humilde. O progresso é a lei da natureza. A natureza, quando a gente fala, é tudo. Tudo que você possa enxergar. As plantas, os animais, as rochas, tudo progride. O computador, até um computador celular aqui progride. Tá melhorando, cara, não tem como. Ó, a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Seres animados e inanimados. Eita, danado, que nome é esse? Inanimados é que não são vivos, animados que são vivos. Inanimados não tem vida, inanimados tem vida. Perfeito. Mas você viu aí que todos estão submetidos pela bondade na lei do progresso. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente. O que é isso? Moralmente. Mentalmente. Mentalmente e na bondade, né? Moralmente ele diz, poxa, esse rapaz tem uma moral, viu? Ele chega aqui, o que é moral? A gente dá respeito a essa pessoa, porque é uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa simpática. Então moral é mais nesse sentido de ser pessoa boa. E não só intelectualmente. A gente pode progredir, a gente deve progredir. Lembre sempre desse nome. No aspecto moral e no aspecto intelectual. Intelectual o quê? Intelectual. Mental, estudar, sabe? Você sabe, você é inteligente, você não pode ser ignorante também não, porque o mundo não está em progressão. E se você for ignorante no estudar, o que você vai fazer? Parar. Não pode, então tem que estar estudando sempre. E o outro lado, esquecer do moral? Não. Você tem que ter o coração bom, tem que rezar, tem que acreditar em Deus, tem que ter fé. Mesmo que você não acredite em Deus, você pode ser uma pessoa boa, também não tem isso. É o tempo de cada um, é a progressão dos pensamentos dele também que vai chegar a essa necessidade. Ao mesmo tempo que todos os seres progridem moralmente, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Isso é importante entender. Eu vou te explicar. Lógico que você lê isso aqui, que você com 9 anos vai dizer, o que danado é isso? Mas eu estou aqui para lhe explicar. Ao mesmo tempo que a gente, os seres humanos aqui que vivem nesse planeta Terra, aqui que a gente mora, vai evoluindo moralmente. O que é? Vamos nos tornando pessoas melhores. O mundo, o planeta Terra, o mundo mesmo, o mundo que a gente vive, o ar que a gente respira, o céu, a floresta, ele também progride junto. Lembra que ele disse que tudo progride? Então o mundo vai estar progredindo na medida que os seres também vão progredindo, ó. E aí vai. Os dois vão progredindo. Entendeu? Progride também, ó. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos também que eles habitam. Então você vai perguntar para mim, papai, então existem outros mundos com outros seres lá? Melhores ou piores do que a gente? Depende. Também tem piores. Entende? Então vamos lá, porque o nosso mundo não é o pior. Nosso planeta Terra não é o pior do mundo. Nós não somos os piores seres do mundo. A gente mesmo já foi pior. Lá quando a gente era os homens da caverna. Lá. Já lembra de algum desenho de homens da caverna? Como é que eles eram? Os caras só pegavam um pau, um toquinho de... Tudo ignorante. Sei, pedra lascada. Pedra lascada. Você acha que aqueles caras eram bonzinhos? Tinha Deus, tinha amor no coração, tinha respeito. Não sabia. Então a gente foi aqueles já. Então hoje o que a gente é hoje. Eu consigo trocar uma ideia com meu filho, consigo ensinar as coisas que eu aprendi. Entende? Então vamos lá. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais. Olha aí, marcham assim, ou seja, também progridem o homem, os animais, que são seus auxiliares. Os animais são os nossos auxiliares, que auxiliam a gente. O dos vegetais e o da habitação. Porquanto nada a natureza permanece estacionado. Na natureza nada estaciona não. A gente pode estacionar. Uma vida, duas. Mas a natureza não, ela está em evolução. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde é que eu escrevo?
Isso aqui é Allan Kardec, é. Cara, Um ele era retrato. feio. Que é isso, cara bonitão aqui, o bigodão aí, ó. Ela é que usava esses bigodes. Vamos lá. Progressão dos Espíritos. Vamos lá, agora a gente vai pro Livro dos Espíritos. Lembra, né? Foi o primeiro livro que Allan Kardec fez para codificar a doutrina. Então, onde é que o Livro dos Espíritos está falando sobre progressão dos Espíritos, que a gente está vendo agora? Já que a gente disse que tudo progride. É questão 114. Lembra que o livro tem quantas questões? 1019. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Pelo que você estudou. Mesmo que se melhora. Perfeito. A gente já acabou de entender. Então, a resposta dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram. E, se melhorando, ou melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, passa de uma ordem, vai sempre para uma superior. Nunca para uma inferior, ele nunca desce. Sempre para frente, sempre para cima. 115, Allan Kardec continua. Para os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não, todos foram criados ignorantes. E simples, né? Com as mesmas oportunidades. Dados. Perfeito. Deus, porque senão que Deus seria isso? A gente sempre pensa, isso aqui, essa pergunta aqui, foi 115, vocês já respondeu e acham fácil, porque a gente estudou. Mas as pessoas, isso aqui é muito importante. As pessoas pensam que morreu, a gente virou espírito, é tudo igual. Tudo bom. Ou tudo ruim. Ou ficou super inteligente, ou ficou super ignorante. Não, continua a mesma coisa. Porque a gente vai evoluindo gradativamente. Entende? Parece aqui pra câmera, rapaz. Tá com sono, né? Tá? Cansado já? Tá cansado já? Não. A gente tá terminando, vamos fazer rápido hoje. Então, foram criados mais bons. Criou. Deus, você acha que Deus iria criar? Ah, Deus criou esse ser super inteligente e me criou ignorante. Ah, Deus criou esse ser deficiente aqui, sem 2 braços, e eu todo normal. Ah, eu fiquei com saúde 100 anos aqui e o outro morreu com 10 anos. Deus ia criar assim? Não. Isso foram com as existências, com as oportunidades, e a gente vai estudar mais tarde. Mas Deus criou todos iguais. Jesus Cristo, que é um espírito melhor que teve aqui, já passou por aqui, é o nosso ponto de referência, é o nosso guia e modelo. Deus criou ele assim, ó. Teria criado uns bons e outros maus, então Deus criou Jesus Cristo bom. Não. E aquele cara que está lá na prisão Ele hoje. é ignorante. Exatamente, igual a gente. E por que ele chegou lá primeiro? Mas isso foi o primeiro espírito. Pode ter sido criado mais antigo, perfeito. Mas também teve um mérito, porque ele passou pelas provas mais rápido, errou menos, fez boas escolhas, entende? Foi uma pessoa melhor. Quanto mais a gente errar, a gente tem que voltar para consertar o erro. Ele não perdeu tempo errando. Ele foi-se embora. Não olhava nem para trás. Aí, vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorância significa sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só. Então, só para a gente finalizar, a gente vai estudar só essas 2 questões hoje, 114 e 115. Estou na 115, está aqui. Então, Deus chegou e criou o seguinte, os espíritos, ele está criando hoje. Lembra que ele cria? Ele cria Sempre. sempre. Está criando hoje e criou um lá atrás. Criou assim, simples e ignorante, todo mundo. Aí ele fala assim, cada um dá uma missão. Para que essa missão? Para a gente se esclarecer, ou seja, pensar, saber lidar. E fazer com que a gente progrida até aonde? Olha esse nome aqui, ó. Até a perfeição. Então, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para a gente se aproximar mais de Deus. Olha como isso aqui diz muita coisa. Ou seja, cria a gente simples e ignorante, dá a missão para a gente, que são as vidas, as nossas escolhas, até a gente se tornar perfeito, porque quando a gente se tornar perfeito, a gente vai ter aqui, ó, a mais proximidade de Deus. Isso explica tanta coisa. Tem gente que quer ver Deus, falar com Deus, com Jesus, e imperfeito ainda. Calma, a gente tem que ficar perfeito. E papai, você disse para mim que um dia que a gente nunca ia ficar perfeito, porque perfeito é só Deus. Verdade. Mas aí essa perfeição aqui não é aquela mais absoluta que ninguém vai atingir. Lembra? Eterna. É aquela relativa. Relativa, naquela infinita. Perfeição infinita é só de Deus, mas essa aqui é a perfeição relativa. Até onde a gente pode chegar.
ponto máximo que pode chegar, que a gente se chama espíritos puros. Quando a gente chegar a ser espíritos puros, a gente vai estar bem próximo de Deus. A gente já vai entender as coisas com outros olhos, entendeu? Aí como é que chega? Passando pelas provas que Deus lhe impõe. Lhe exige. Não dá para fugir. É que os espíritos adquirem o conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa, ó Jesus, a meta que lhes foi assinalada. E outras só suportam murmurando, que é murmurando, reclamando, chorando, aí não vou, para, estaciona. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, enquanto você não se melhorar, não for um cara bom, como eu estou dizendo para você ser, como eu também estou me melhorando, eu me melhorei muito, eu não era esse cara que eu sou hoje em dia conversando com você quando eu tinha 15 anos, não. Eu me melhorei muito porque eu comecei a estudar, eu comecei a procurar Deus. Então, graças a Deus, eu já olho para essa encarnação e vejo assim, estou no caminho certo. E eu pretendo melhorar mais até ir embora. É a minha meta aqui. E se eu tiver coisas ainda a ajustar, a harmonizar, a pagar, a criar, eu também quero que venha. Certo? É assim que a gente tem que pensar. Sempre se melhorar. Porque a gente vai estar perto de quê? Da perfeição, consequentemente de Deus. E aí, lá na Bíblia, quando as pessoas leem assim, a felicidade eterna. É quando a gente chega aqui, na perfeição. Quando a gente vira espírito puro. A gente não precisa vir mais para cá. Tá ótimo lá, não precisa vir mais para cá. Você vai ficar feliz eternamente, perto de Deus. Dormindo, descansando, sem fazer nada? Não, porque Deus ia fazer um preguiçoso, né? Não tem sentido. Então a gente vai trabalhar de outras formas. E a novidade boa, a gente não cansa de trabalhar. A gente gosta. Não cansa, não tem corpo. Olha só quando a gente chegar nesse ponto. Então eu estou acelerado para chegar logo, meu amigo. Nesse ponto. Eu estou apressado. Estou apressado. Amém. E a gente vai ter todas as pessoas, todos os animais que a gente amou perto. Diga aí. Aí Não vai estar lá? Vai. Diga aí se tem a felicidade eterna. É essa. Agora as pessoas querem a felicidade eterna já nessa vida. Não tem impossível. Diga aí, impossível. Tem que ser pelo menos igual a Jesus. A gente está perto ou longe, Jesus? Então, meu amigo, pressa. Mas assim, eu vou correr para alcançar. Bora? Fechou. Então hoje, ó, Progresso dos Espíritos, questão 114, questão 115, tá? A gente vai ler o Evangelho hoje ou não? O livro não está aqui. Aí não pegou, né? Então pronto. Na próxima, hoje foi só o estudo da doutrina do Espírito. Próxima aula a gente vê o Evangelho e volta aquele livrinho dos bons ensinamentos de Jesus. Abraço, amigos. Tchau.